No ar, mais uma edição do Na Frequência. Isso. Sempre com um assunto interessante, uma entrevista bacana pra galera ligadaça aqui na Rádio Cidade. Com certeza. Qual vai ser o papo hoje, Renatinha? Pois é, Márcia, a gente quer fechar a semana que antecede o aniversário de 171 anos da cidade, né, daqui de Juiz de Fora. Então a gente conversa hoje sobre um assunto que é interessante porque envolve, né, a sociedade juiz-forana, envolve a cidade, né, principalmente os planejamentos aqui do município, que é o plano estratégico da Câmara Municipal. Muito bom. Bom, e para isso, a gente convidou então o presidente da Câmara, o vereador Juraci Schaefer do PT, para esse bate-papo hoje aqui no Na Frequência, certo, aí, Renatinha? certíssimo. Então a galera já tá aí à vontade para mandar perguntas. O WhatsApp Cidade é o 329-9918-1483. Boa tarde, Juraci, tudo bem? Boa tarde, Márcio, boa tarde, Renata, aos ouvintes aí da Rádio Cidade. Estamos aí à disposição para trazer para a Rádio Cidade essas informações, essas novidades que a Câmara Municipal tem de propostas para um novo momento da nossa legislatura. Perfeito. Vereador, vamos começar então o nosso papo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, na verdade, que o senhor comentasse sobre esse plano, né, estratégico, assim, qual que é o principal objetivo, né, ou quais são os principais objetivos dessa proposta? A Câmara Municipal de Juiz de Fora, ela celebrou agora os seus 168 anos. É uma Câmara que é referência para a região. E nós estávamos com a estrutura muito deficitária, com o sistema de produção legislativa também já obsoleta. Nós precisamos mexer no arcabouço legal, nas mudanças do fazer das leis, porque ela é uma casa legislativa, mas ao mesmo tempo ela tem que aproximar-se do cidadão e da cidadã. Então nós estávamos vendo uma Câmara muito distante. Hoje, com essa interatividade com as redes sociais, então uma nova forma de comunicar com a população. As pessoas sentiam um pouco essa distância. Então nós fizemos esse plano de gestão discutindo com a sociedade civil organizada através de setores. Fizemos os nossos encontros setoriais. Primeiro fizemos um trabalho interno de ouvir os seus servidores, sejam eles efetivos, comissionados, terceirizados, toda a força de trabalho ali, os colaboradores da Câmara, para que trouxessem as suas sugestões, para podermos modernizar todo o nosso arcabouço legal na questão legislativa e também um modo de atender as pessoas no dia a dia. Nós temos na Câmara um portfólio de serviços, que é o Centro de Atenção ao Cidadão, temos o CDCOM, que trabalha com direito do consumidor, mas nós queremos ampliar esse portfólio de serviço. Queremos, inclusive, já de imediato, nós estamos ampliando o espaço físico, que será ali no prédio do INSS, do outro lado do Parque Alfred, e ali nós teremos praticamente o térreo do prédio do INSS para atendimento ao direito do consumidor. Com isso nós vamos poder incluir as pessoas com deficiência, nós vamos poder, a pessoa idosa, que tem, principalmente agora nesse período que nós celebramos o Dia Mundial de Combate à Violência contra a pessoa idosa, a questão financeira, aqueles empréstimos consignados. Nós estamos com um convênio com o INSS que vai garantir à população de Juiz de Fora a oportunidade de requerer seus benefícios sociais, previdenciários. Às vezes é um benefício de prestação continuada, o LOAS, ou talvez um auxílio-doença, e as pessoas não têm possibilidade de fazerem esses requerimentos e encaminhamentos a esses setores. Então nós vamos fazer esse acolhimento através de orientação jurídica, o Centro de Valorização à Vida. Você imagina agora nesse momento de pandemia, as pessoas estão confinadas, existe uma exaustão social, tanto do aspecto financeiro e econômico, mas também da falta daquele abraço, do aperto de mão, do convívio social. Então nós estamos preocupados nesse acolhimento das pessoas. Então a Câmara, por ser a Casa do Povo, e ali você tem todas as manifestações, sejam elas culturais, o movimento da economia, setor empresarial, as lideranças comunitárias, os movimentos sindicais, você tem os movimentos das entidades assistenciais, os setores principalmente
do terceiro setor, que a gente comenta que é fundamental, que contribui muito com a assistência do município. Nós ouvimos as entidades religiosas, aí sem discriminação, dentro dessa visão do nosso sincretismo religioso, que é uma cidade que tem que ter tolerância num pensamento de uma sociedade mais igual, mais plural. Ouvimos aí, não verificamos credos religiosos. Então nós estamos ouvindo todos os setores, inclusive tivemos um encontro de religiões de matriz africanas, agora vamos ter um encontro com o segmento dos cristãos evangélicos, com a Igreja Católica, com outros movimentos que tivemos lá, de outras religiões, inclusive fizemos agora no Dia do Idoso, um culto ecumênico com falas de vários setores religiosos da cidade, porque a cidade de Fora, ela tem um diferencial. É uma cidade que tem uma formação étnica bacana, porque nós recebemos aqui imigrantes alemães, tiroleses, são os austríacos, recebemos os imigrantes libaneses, italianos, os negros que vieram, os africanos, principalmente no início do desenvolvimento de Juiz de Fora, que aqui era um polo cafeeiro, a sua história econômica, Juiz de Fora e essa região que praticamente tinha riqueza. Para você ter uma ideia, na década de 20 do século passado, 1920, a economia da Zona da Mata correspondia a quase 40% da economia do Estado. Hoje nós estamos empobrecidos em região de Zona da Mata em termos de atividade econômica. Então a Câmara ela tem uma função muito importante, que ela vai mexer com todos os setores da cidade. Ela vai discutir mobilidade urbana, ela vai discutir a saúde pública, vai discutir a educação, a cidade que é referência. Você tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, você tem 13 faculdades particulares. Então tem muita coisa boa que está no plano de gestão, dentro desse conceito de uma visão mais global, mais holística, de uma Câmara que pensa a cidade no todo. Legal. Muito bom. Um parêntesezinho, claro. Ontem a gente recebeu aqui a diretora-geral da Funalfa, né, a Giane Elisa, no caso, ela falou exatamente o que o senhor disse, né, da questão da sociedade, como que foi formada a sociedade aqui de Juiz de Fora, realmente, de imigrantes, né, europeus, dos negros também, e o quanto é importante a gente dar visibilidade, né, a essa diversidade realmente aqui da cidade. Foi só um parênteses mesmo que a gente achou muito importante essa fala, né? Que é sempre bom a gente ressaltar. Muito bom. Certo. Ô, Juraci, analisando aí esse cenário pandêmico, né? Que a gente ainda está vivendo, como que nós, população juiz-forana, podemos entender como a Câmara do Futuro? Estamos incluídos aí nessa Câmara por meio dos nossos interesses de melhoria da vida, por exemplo? Sim, a Câmara nós temos primeiro que a produção legislativa, o fazer das leis, a legística que a gente discute, nós temos que fazer leis que sejam efetivas, que possam mudar a sociedade, leis que possam ir ao encontro dos sonhos das pessoas. É óbvio que nós temos as limitações também da nossa competência, porque o poder legislativo municipal, ele legisla muito aquelas questões de interesse local. Mas você pode melhorar muito, e também mudança do arcabouço legal, porque as nossas leis, muitas delas, principalmente que trata da uso e ocupação do solo, as questões da preservação ambiental, da iniciação da atividade econômica, você incentivar o pequeno, médio empreendedor, você também criar oportunidades para hoje essa juventude toda que nós temos, a criação das startups. Nós temos a nossa UFJF, temos aqui, Juiz de Fora é referência na educação. E essa juventude que está se formando, para onde nós vamos colocá-la? Então nós temos que fazer mecanismos de mudar o nosso processo de produção, o nosso processo industrial. No passado, nós fomos a Manchester Mineira, tivemos indústria, só que hoje a indústria é diferente. Como que você vê a atividade hoje econômica? É o e-commerce, é o comércio eletrônico, é tudo através do meio digital. Quer dizer, fazer essa transição nesse momento. Pensar, por exemplo, nós temos a Mercedes-Benz que produz carro a combustão. Por que não trazer para Juiz de Fora o carro elétrico? O mundo, a Europa, os Estados Unidos já estão trabalhando na combustível alternativo. E primeiro, questão ambiental,
e também que acaba impactando a economia, mas você valorizar e diminuir o uso de combustíveis fósseis. A planta da Mercedes-Benz, fazer uma audiência pública na Câmara, discutindo por que não produzir um carro elétrico, já que ela tem uma das fábricas mais modernas do mundo em Juiz de Fora, que trabalha muito com a pintura de caminhões. Então a discussão da cidade, ela passa também pela mobilidade urbana. Você tem esses trens que atravancam todo o trânsito de fora. Por que não pensarmos aqui num veículo leve sobre os trilhos, num novo modal de transporte? A cidade de Juiz de Fora foi pioneira no passado, mas só estamos vivendo um momento de muita tristeza. A cidade está cabisbaixa, a cidade precisa se reinventar. E para isso precisa de um plano, de uma gestão que enxergue o futuro. Claro, como dizia Aristóteles, você na realidade tem que sonhar acordado. E nós temos que sonhar acordado, mas se você não planeja nada, a probabilidade de você fazer alguma coisa é muito difícil. E quando você ouve, você erra menos. Então nós estamos fazendo talvez aquilo que é mais importante para o político, e deveria ser pelo menos, eu penso dessa forma, ouvir todos os setores da sociedade e aceitar as críticas construtivas, as sugestões, a participação popular. Aí você faz uma construção coletiva, e essa construção coletiva ela passa a ser alicerçada, porque ela é construída coletivamente. Nós temos uma visão assim bem ampliada, de vivência mesmo. Eu já tive também experiência como secretário municipal 2 vezes, diretor-geral do DENLURB e vereador, já fui diretor regional da CEDES. A própria vida da gente, você vai amadurecendo. E eu gosto muito da cidade, conheço bastante, sou estudioso da cidade. A cidade tem uma história linda, mas infelizmente nós tivemos aí umas 2 décadas de falta de prospecção. A gente tem que pensar na Juiz de Fora dos 200 anos. Hoje nós estamos com 171. O que se planeja para a cidade? Como que nós vamos ter o transporte? Como que vai ser o nosso meio de relacionamento? Centro da cidade. Poxa, o centro da cidade é um centro que poderia, um shopping a céu aberto. Temos que revitalizá-lo, trazer as outras cidades para cá e pensar no crescimento regional também. Juiz de Fora não vai virar um oásis. Nós temos que desenvolvê-la e, juntamente com os outros municípios, ela possa fazer parte aqui do polo regional, vai ser a capital da Zona da Mata, uma região metropolitana de Juiz de Fora. Certo. Eu gostaria de saber do senhor, Juracy, como que coloca em prática, né, esse plano estratégico, por exemplo? O senhor acha que o diálogo, né, na verdade, entre os vereadores, com a sociedade, como que isso vai ser realmente executado, né, assim, em termos, na verdade, assim, pensando, né, na execução, como que seria? Nós fizemos agora, primeiro é um plano conceitual, nós ouvimos os setores, assim, o plano de gestão, ele é um organismo vivo, porque a cidade, ela está em constante mudança e também a sociedade está avançando, é tecnologia, é a forma de relação do dia a dia. Hoje você não tem mais, quase nesse momento pandêmico, uma relação próxima, física, né? Então saber como conciliar aquilo que existe com aquilo que ainda é inédito, como você vai conviver com essa situação. Mas nós tivemos esse trabalho, nós ouvimos muitos setores, inclusive câmaras municipais da região. Hoje nós estamos liderando aqui 145 câmaras municipais da região da Zona da Mata e vertentes. E trouxemos também uma responsabilidade fiscal. A Câmara discute o controle externo, discute os gastos, discute também como ela vai fiscalizar o Executivo. Se você pensar a responsabilidade da Câmara, o orçamento municipal hoje do Executivo, em torno de 2,5 bilhões. Um vereador em 4 anos, ele fiscaliza 10 bilhões de reais. Você imagina o que é 10 bilhões de reais? É um valor muito importante. Mexe com a economia da cidade, a prefeitura é uma empregadora. Além de tudo, ela tem todos os braços dela que são empresas que prestam serviço, terceirizados. Mas se você pensar só o próprio Poder Executivo já tem que ter uma gestão mais eficiente, porque a gente tem os princípios constitucionais da administração, que é a legalidade, a impessoalidade, você tem que ter a questão da eficiência, da moralidade pública, que às vezes uma coisa ela pode ser legal, mas ela pode ser imoral. Então o vereador tem que lidar muito com essa questão postural. O que ele pode fazer?
ele é um exemplo para a sociedade, que as pessoas às vezes fazem as críticas, mas você ser eleito numa cidade de 600 mil habitantes para representá-la é muito importante. Para você ter uma ideia da importância, Juiz de Fora só passou a ter o primeiro prefeito em 1947. De 1853 até 1947, quem administrava a cidade era a Câmara Municipal. Isso é desde Roma Antiga, que chamava dos edis, que da onde que vem a palavra verear, que é essa palavra do edil. Então, assim, essa preocupação de fazer com que as pessoas, primeiro, reconheçam esse trabalho, mas para reconhecê-lo, ele tem que ter efetividade. Então, você vai verificar qual a produção do vereador, se ele acompanha, se ele é atuante, isso em tempo real. Como o Márcio perguntou aqui, como que se dará isso? Se dará de forma interativa. Nós vamos fazer através de aplicativo, nós vamos fazer, porque hoje é dessa forma. Hoje, pra você ter uma ideia, em 4 meses nós já passamos o processo da Câmara todo eletrônico. Todo o processo que tramita legislativo, ele é eletrônico. Então, se você entrar agora e procurar saber, o processo número tal está lá, em que comissão que está, quem deu parecer, está tudo lá nós vamos o processo administrativo também, a integração com outros poderes constituídos. E o cidadão, a cidadã vai poder em tempo real, hoje vai entrar o que na pauta? A pauta da Câmara está disponível. Olha, eu queria dar uma sugestão nesse projeto. Eu queria pedir o vereador para votar assim, isso aqui eu sou contra. Não foi discutido ainda, não está maduro para votar. Então, quando o cidadão ele passa a participar, ele passa a ter noção do pertencimento. Fala assim, eu sou um cidadão que sou ouvido. Então, eu acho que é esse caminho que nós estamos trilhando. Certo. Juracy, nesse plano estratégico, também tem um ponto aí que a gente destaca, que é a reforma administrativa, né? Existe a possibilidade de se votar por uma reforma? Sim, nós vamos fazê-la. É necessário que saibamos também que esse ano nós temos impedimentos legais. A lei complementar 173 é aquela lei que foi um fundo social emergencial para os municípios. Ela acabou trazendo também no seu bojo essas vinculações para que nesse ano não pudessem criar novas despesas. Mas o plano da reforma administrativa, primeiro ela passa por uma forma de gestão. Uma gestão mais eficiente, mais transparente, onde você tem austeridade nos gastos públicos, você fazer mais com menos, e isso é importante. Como você vai comunicar? Nós temos feito na Câmara Municipal um trabalho de revisão de contratos administrativos, abrir oportunidade, inclusive através de pregão presencial. Muitas empresas eram alijadas do processo. Não falo aqui que houve nada de que maculasse as gestões anteriores, até porque não é meu estilo de falar isso, mas você tem que dar oportunidade quanto você amplia o número de participantes no certame de um processo licitatório, quanto você faz com que você possa adquirir até muitos produtos e serviços por preços menores e que não impede de ser de qualidade boa. Então nós estamos implantando pregão presencial na Câmara. A Câmara tem buscado também, junto às entidades assistenciais, nós lançamos um projeto interessante que chama de Lar e Lar. Hoje as entidades assistenciais estão sufocadas, há uma demanda muito grande e elas precisam que as pessoas contribuam. A sociedade está também no sufoco. Então elas estão podendo fazer a sua publicidade via JF-TV Câmara. Ali elas colocam aquilo que elas necessitam, ou sua conta bancária. Então nós estamos estendendo as mãos e queremos dizer, olha, Juiz de Fora, nós estamos aqui, nós somos o seu ouvido, nós somos a sua voz, aqui é a casa do povo, aqui você na realidade que dá procuração para os vereadores, nós somos somente procuradores, vereadores, e tem um perfil da Câmara também diferente. Hoje nós temos 4 mulheres, é a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal. Você tem uma ideia, tamanha a diferença, nós temos 501 vereadores na história e somente 15 mulheres. Você imagina o quanto nós temos que viver nessa política afirmativa do direito das mulheres, do direito da população negra, das minorias,
de terem acesso também à produção legislativa, a estarem participando desse processo. Sim, é um projeto revolucionário. Aí você me pergunta, fisicamente, o que é? Fisicamente também, aquele prédio da Câmara, que é um prédio histórico, de 1878, ele vai se transformar num centro cultural. Ali vai chamar o Palácio da Cultura e Cidadania. E nós vamos fazer um museu interativo, tipo o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, e vai ser Museu da Imagem e Som, Museu Afro, vai ser o Memorial Legislativo, Museu do Literário. Você tem uma ideia, essa semana eu dei uma palestra para a Academia Juiz Forano de Letras. Nós estamos discutindo os nossos escritores, Murilo Mendes, Pedro Nava, Raquel Jardim, Rubio Fonseca, tantos escritores. Então nós vamos ter essa memória. O Memorial do Legislativo, pra você ter uma ideia, eu recebi a tataraneta do primeiro vereador de Juiz de Fora, Barão do Retiro, 1853. Ela ficou extremamente feliz, emocionada. Poxa, mas nós temos uma história, Barão do Retiro, Barão de Bertioga. São barões, pessoas que comandavam a cidade. Então, lembrar o histórico com o moderno e pensar que nós temos que fazer essa transição e essa evolução. Estamos de volta, Renatinha, mais uma edição do Na Frequência e sempre com algum assunto interessante pra galera ligada aqui na Rádio Cidade. Exatamente. Hoje a gente conversa com o vereador Juracy Schaefer, do PT, presidente da Câmara Municipal. Vamos continuar o papo então, Renatinha? Vamos lá. Ô, Juracy, é inevitável a gente tocar no assunto aí das vacinas, já que é a salvação aí contra essa pandemia, né? Como estão sendo os trabalhos de fiscalização da Câmara referente às remessas aí de doses que chegam, a aplicação delas também? Conta pra gente um pouquinho. Inclusive, Márcio, hoje nós tivemos uma reunião com a nossa secretária municipal de saúde, a doutora Ana Pimentel, e foram feitos vários questionamentos a ela. Juiz de Fora hoje está com 42% da sua população vacinável já vacinada. Em torno de 176 mil pessoas até ontem na primeira dose e 76 na segunda dose. Juiz de Fora tem no estoque 100 mil doses de vacina para a segunda dose. Juiz de Fora foi bem feliz na decisão de reservar a segunda dose. O Ministério da Saúde tinha mandado vários municípios aplicarem todas as doses, depois não tinha segunda, houve na realidade um espaço de tempo maior e tem muitas pessoas que nem receberam, principalmente a vacina Coronavac. Aí a discussão hoje que permeou muito foi a questão daquela perda técnica que existe. A própria secretária, ela pontuou que existe uma diferença entre a seringa e a agulha. Então você não consegue fazer com o êmbolo ali a retirada e acaba tendo uma perda aí em torno de 10%. E também a vacina, ela tem que ser aplicada no mesmo dia, você não pode guardar para outro dia quando você abre, quando você faz ali o preparo. Mas a cidade também precisa melhorar a comunicação do dia a dia. Há uma discussão também sobre a questão da fila, principalmente das pessoas que vão vacinar, que têm comorbidade. Mas aí tem esse critério também da logística, porque você tem que aproveitar toda aquela vacina. Você abriu um frasco daquele, ele tem que fazer. Mas eu também sugeri que ampliasse o número de lugares para vacinação, grupos prioritários. Você imagina, por exemplo, eu tenho uma lei municipal minha, 14.174, que ela coloca transporte coletivo, coloca o motorista de aplicativo, coloca os motoboys, os taxistas. Por quê? Você imagina que hoje nós estamos todos com o comércio praticamente fechado. Estava trabalhando principalmente em restaurantes à noite, pizzarias, com entrega via motoboy, esses aplicativos, iFood e outros aplicativos. Cada motoboy entrega em torno de 15, 20 entregas de 6 da noite à meia-noite. Eu tive com a associação deles. Se ele não tiver vacinado, ele está levando a contaminação para 20 lugares, se ele tiver contaminado. Mas também tem os professores. Eu acho que nós evoluímos bem em Juiz de Fora, as pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos. Já chegamos na faixa dos 60. Agora, uma orientação do Ministério da Saúde é vacinar também por idade. Aí já vai caindo para 59. Aí vem os professores. Eu consegui também, junto com o vereador Tiago Bonecão, que eles colocassem o DENLURB, os servidores da limpeza urbana,
Você imagina que os garis, eles estão trabalhando desde o início da pandemia e não pararam nem um dia. Todos os dias eles estão trabalhando. E eles peguem o próprio lixo infectado, né? Que pode estar contaminado. Então, é óbvio que a gente pensa, todo mundo é prioridade, né? Porque o ser humano, a vida é prioridade. Acho que houve um erro estratégico do governo federal, sem falar em questões ideológicas aqui. Eu acho que não houve uma coordenação nacional. A compra da vacina, ontem mesmo eu ouvia o diretor do Butantan, Dimas Covas, dizendo: nós podíamos estar com a vacina comprada em julho e poderíamos ter começado a vacinar em dezembro. O Plano Nacional de Imunização nosso é maravilhoso. Nós temos 40 mil UBSs, você imagina o que é isso? Nós poderíamos vacinar a nossa população toda num período de 90 dias. E nós estamos aí a conta-gotas, aquela humilhação, o Senado da República mandando carta para a China, vocês vão liberar o IFA. Então, todo esse estresse gerado é porque não tem a vacina. Se tivesse a vacina, não tinha grupo prioritário, todo mundo já estava vacinado. E outra coisa, a pandemia não vai acabar agora. Você vê essas novas cepas, a questão da cepa indiana de Juiz de Fora, tem que fazer todo um trabalho em cima disso. Mas nós, a Câmara Municipal, pra você ter uma ideia, 105 requerimentos, ô Márcio, sobre a questão da Covid. Como que está sendo a vacinação, onde está sendo, qual a idade, qual o critério, qual a perda, quando vai chegar, mas ninguém sabe. Quando chega, amanhã vai chegar, você espera 20 mil, chega 2 mil. Então, esses dados e essa quantidade, ela está sendo assim muito em cima da hora. Aí faz-se um planejamento. Juiz de Fora tem estrutura boa, tá? Se chegar a vacina para valer, nós podemos aí, eu acredito, dentro de 60, 90 dias, aí tá com 50, 60% da população vacinada. Aí já começa a ter uma imunização maior, você diminui a internação, principalmente em leitos de UTI, e faz com que a atividade econômica se recupere. Os empresários estão quebrados. Principalmente Juiz de Fora é o setor comercial. Então a cidade precisa ter a sua atividade econômica restabelecida, porque nós dependemos inclusive do próprio poder público para fazer face aos seus pagamentos, às despesas. Eu vejo assim que a Câmara cumpriu a sua função de fiscalizadora, de propiciar à população oportunidade. Foi uma reunião extensa, de 9 ao meio-dia e meia, mas eu acredito que ela cumpriu a sua função, seu desiderato. Certo, a gente já está caminhando agora para o final da entrevista. Juraci, já que segundo então é aniversário de Juiz de Fora, né, 171 anos, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem assim a todos os juiz-foranos, né, que esperam por dias melhores, né? Primeiro quero deixar os ouvintes da Rádio Cidade, desse programa tão ouvido na frequência, né? Isso. Com a Renatinha e com o Márcio, agradecer o acolhimento, o carinho e a atenção aqui dessa entrevista, dizer à população de Juiz de Fora que ela tem esperança. Esse é um novo momento que nós estamos vivendo, é uma nova administração que tem um projeto para a cidade. A Câmara Municipal, ela também contribui para a governança política da cidade, que é o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Os vereadores e as vereadoras estão trabalhando bastante. Sabemos que existem demandas reprimidas na questão da zeladoria da cidade. É a limpeza, é o tapa-buracos, é a lâmpada que está queimada, é a boca de lobo que está entupida. Mas a prefeita tem feito um esforço muito grande. E em relação às questões da pandemia, acaba isso também dificultando. Mas eu estou acreditando que, passado esse momento difícil que nós vivemos, nós vamos fazer essa superação. A cidade de Juiz de Fora é uma cidade linda, uma cidade que tem um povo acolhedor, é uma cidade que tem uma efervescência cultural, que tem uma formação étnica maravilhosa, é uma cidade miscigenada, que tem uma juventude impressionante com a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas também com as faculdades particulares, é referência na saúde, na educação, tem o maior jardim botânico que existe. Nós temos hoje a Mata Atlântica, grande parte aqui da preservação no Jardim Botânico que nós temos aqui o patrimônio cultural, os museus, são mais de 30 museus.
nós temos uma população trabalhadora, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que recebe as populações de todas as cidades circunvizinhas, é referência à Zona da Mata, Vertentes, também parte do Rio de Janeiro, tem uma história política, tem uma história desenvolvimentista, é uma cidade pioneira. Eu acredito muito que Juiz de Fora vai se reerguer e que nós possamos construir uma cidade melhor para toda a nossa população. Muito obrigado. Obrigada, Juracy, pela disponibilidade também de vir até aqui conversar com a gente agradece muito e seja sempre bem-vindo, volte sempre. Eu fico feliz aqui em poder dar essa entrevista e firmar essa parceria com a Rádio Cidade, que tem grande audiência, o programa de vocês que tem, na realidade, cada vez mais pessoas ali ouvindo, participando. É importante, eu gosto muito do rádio, sabe, eu sou um ouvinte assim, atento, e eu vejo assim as pessoas comentando, olha, precisamos sempre valorizar o nosso rádio, a comunicação, as redes sociais, mas o rádio, ele é gostoso, ele é uma coisa diferente que a gente sente no dia a dia. Muito obrigado. Juracy, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho e saúde, que é o que a gente está mais precisando nesse momento, né? Isso. Um abraço, Juracy. Um abraço, vacina para todos.